A partir da leitura do capítulo Desenvolvimento da Função Sexual, no Compêndio de Psicanálise, Freud, 1938-1940, somos recolocados diante de um dos pontos mais decisivos da teoria freudiana. A sexualidade não começa na puberdade, não se reduz ao genital e não pode ser compreendida como simples função reprodutiva. Ela se constitui desde o início como economia de prazer, como organização de zonas erógenas e como destino das pulsões. Essa posição já estava formulada de modo inaugural em 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud, 1905, quando Freud afirma que a pulsão sexual é inicialmente autoerótica, parcial e desvinculada de um objeto fixo. No compêndio, 1938-1940, ele retoma essa elaboração em forma condensada e reafirma que as fases do desenvolvimento psicossexual, oral, anal, fálica e genital não são compartimentos estanques, mas momentos de predominância de determinadas organizações da libido. Na fase oral, a zona erógena privilegiada é a boca. O ato de sugar, inicialmente ligado à nutrição, revela-se também fonte de prazer. Freud já havia descrito em 1905 que o bebê encontra satisfação não apenas na saciedade alimentar, mas no próprio movimento rítmico da sucção. O prazer oral independe da finalidade biológica. Aqui se delineia uma tese central. A sexualidade apoia-se nas funções vitais, mas delas se emancipa progressivamente. No compêndio, 1938-1940, Freud associa essa fase ao aparecimento dos impulsos sádicos, especialmente quando surgem os dentes. O sadismo, que ele define como mistura de tendências libidinais e agressivas, mostra que desde cedo eros e agressividade estão entrelaçados. Essa concepção já estava anunciada em Além do Princípio do Prazer, Freud, 1920, quando a introdução da pulsão de morte permite compreender a coexistência estrutural entre tendências de ligação e tendências de destruição. A fase anal introduz outra modalidade de organização libidinal. A retenção e a expulsão das fezes tornam-se fontes de satisfação. O controle esfincteriano passa a ocupar um lugar simbólico na relação com os pais. Freud, em 1905, já havia descrito a dimensão erógena dessa fase. Posteriormente, em textos como Caráter e Erotismo Anal, Freud, 1908, ele articula traços de caráter, ordem, obstinação, parcimônia, a economia anal. A criança descobre que pode reter ou oferecer, submeter-se ou resistir. Surge aí uma experiência inaugural de poder e autonomia. Na fase fálica, a organização libidinal converge para os genitais, mas ainda sob primazia do falo como significante de diferença. Em A Organização Genital Infantil, Freud, 1923, Freud afirma que nessa etapa a criança reconhece apenas um órgão genital, o masculino, e é nesse contexto que emerge o complexo de castração. A ameaça de castração para o menino e a constatação da ausência do pênis para a menina estruturam o campo do desejo e da rivalidade. É nesse ponto que o desenvolvimento da função sexual se articula ao complexo de Édipo, formulado desde a interpretação dos sonhos, Freud, 1900, e desenvolvido em textos como O Eu e o Id, Freud, 1923. O desejo pelo genitor do sexo oposto e a rivalidade com o do mesmo sexo não devem ser compreendidos como fantasias conscientes de teor sexual adulto, mas como posições libidinais estruturantes. A criança fantasia exclusividade. A interdição paterna introduz o limite, e a identificação surge como solução possível para a rivalidade. O período de latência, descrito em 1905 e retomado no compêndio 1938-1940, caracteriza-se pela relativa repressão das moções sexuais infantis. A energia libidinal é desviada para aprendizagens, laços sociais e sublimações. Contudo, essa latência não significa desaparecimento da sexualidade, mas sua reorganização sob novas formações reativas e recalques. O que se depreende dessa leitura é que o desenvolvimento psicossexual não é uma sequência linear fechada, mas uma dinâmica em que fixações e regressões permanecem possíveis.
Freud insiste que as fases não se separam nitidamente. Essa observação impede qualquer uso esquemático ou mecanicista da teoria. A sexualidade é história, é conflito, é economia de forças em constante rearranjo. A fase genital, que se consolida na puberdade, integra as pulsões parciais sob primado da genitalidade, mas essa integração não elimina os traços anteriores. Eles permanecem como possibilidades de regressão, como pontos de fixação, como marcas da constituição do sujeito. Compreender o desenvolvimento da função sexual, portanto, é compreender que a sexualidade, para Freud, é a estrutura constitutiva do sujeito, atravessada por recalque, identificação, castração e sublimação. Na próxima aula, aprofundaremos as implicações clínicas dessa concepção, especialmente no que diz respeito às fixações, regressões e à leitura do sintoma à luz das fases do desenvolvimento. Esta aula é parte de um percurso que não se faz com pressa nem com respostas prontas. A psicanálise se constrói no tempo, no contato com o texto, com o pensamento e, sobretudo, com a escuta. O que foi apresentado aqui não se esgota neste encontro. Ele serve como ponto de apoio para que novas perguntas possam surgir e para que o pensamento continue se aprofundando. A psicanálise não se oferece como um manual. Ela se sustenta como uma experiência.